O tema de nossa aula hoje é conhecendo a igreja, né? Para começar, eu já vou fazer uma pergunta aos irmãos. O que os irmãos entendem por igreja? A igreja somos nós. Amém. Eu acho que a igreja seria a mesma resposta que o irmão Ciano deu. Eu acho que é a gente, que é o corpo de Cristo. Amém. A igreja é uma reunião, né? Um conjunto de pessoas onde a Amém. gente se reúne para louvar, agradecer a Deus, conhecer mais a palavra, né? Se fortalecer, né? Isso aí. Inclusive, estou sentindo muita falta disso. Amém. Amém. É assim que eu entendo. É onde É a a gente se casa do fortalece. Senhor. É isso aí. Então, irmãos, a fala dos irmãos é seguindo nesse caminho. Mas nós veremos que tem alguns contextos a mais, tem algumas outras características, certo? Então, para começar, eu trouxe aqui como versículo de abertura, Efésios 2, 19, que diz assim: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Como a irmã Valdenice falou, não é isso? Que a igreja também é uma família. Então, é isso que nós veremos, como é constituído esse corpo de Cristo, como o irmão Mateus falou, corpo de Cristo. Então, quem somos nós nesse contexto da igreja? Amém? Amém. Vou começar aqui com uma passagem que está em Mateus 18, 20, que fala o seguinte: a igreja, ela não vai se resumir a uma única pessoa, né? Porque o Senhor Jesus diz: onde estiverem dois ou mais, ali eu me farei presente. Então, o corpo de Cristo, a igreja como contexto todo, não pode se resumir em uma única pessoa, né? Porque o Senhor disse: eu estarei presente onde estiverem dois ou mais. Então, aqui nós já conseguimos começar a entender um pouquinho sobre esse contexto do que é a igreja. Não pode ser formado só por uma pessoa. O corpo de Cristo, nós veremos que é necessário que existam outras pessoas, né? Nós aqui, nós estamos reunidos aqui como um corpo de Cristo, né? Não é apenas uma pessoa, mas mais que duas, com o mesmo intuito, né? Que buscar o conhecimento de Deus, se edificar na palavra do Senhor. Hein? Amém. Então, como foi mencionado aqui, a igreja é a união de todos aqueles que foram chamados por Deus e o principal, que creem que Jesus é o Filho unigênito de Deus, né? Enviado ao mundo para nos remir do pecado, né? Porque Jesus ele foi enviado pelo nosso Deus para que por meio dele nós tenhamos salvação. A palavra do Senhor diz que somente através dele, somente por meio de Jesus é que nós alcançamos, não há outro caminho, né? Somente através de Jesus é que nós podemos alcançar o nosso Deus. Muitos aí às vezes falam de outros caminhos, mas a palavra do Senhor fala que é unicamente por meio de Jesus Cristo que nós encontramos a nossa redenção, porque somente Ele pode perdoar os nossos pecados, porque somente Ele viveu como um homem, Ele padeceu como um homem, Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Foi o único homem que nasceu filho de mulher, mas que morreu e ressuscitou, né? O Espírito de Deus concebeu em Maria o Filho de Deus, e por meio dele, né, ele viveu. E qual a diferença de Jesus? Ele não pecou. Ele viveu como homem, mas não pecou. Então, por isso, de tal forma que ele alcançou, ele por meio dele, nós encontramos a nossa redenção, né, por meio dele. Por isso que ele tem todo o poder e toda a autoridade, somente através de Jesus. Amém? Amém. E é por isso que a igreja é definida como sendo corpo de Cristo. Está em Efésios 1, 22, 23. Alguns dos irmãos podem ler para a gente? 22, 23. Eu vou ler aqui para adiantar. Sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas
instituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo e plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, aqui nessa passagem, né, que o irmão acabou de ler, nós vemos quem foi que sujeitou todas as coisas. Quem é que foi constituído cabeça? Os irmãos sabem me dizer? Jesus Cristo, Amém. nosso Salvador. Então, é como o irmão esse ano nos disse. Quem é o cabeça da igreja, né? É Jesus. Só Somente Jesus. ele, né? Muitos aí podem trazer outros contextos, outras ideologias, mas o que a palavra nos diz é que nós devemos ir pelo que está escrito na palavra do Senhor. É por isso que nós devemos examinar as Escrituras. Porque a palavra nos diz que o cabeça é Jesus. É Cristo. Não existe outro. Amém? Por isso que ele é dito filho unigênito. Porque somente ele, não existe o outro. Somente ele. Quando se diz filho unigênito, filho único de Deus, somente ele que teve e tem essa autoridade. Amém? Em relação ao que as instituições, vou trazer aqui uma partezinha só para contextualizar um pouquinho, o que se diz a igreja. A igreja ela é uma instituição. É uma instituição, só que é separada do Estado, atualmente, né? E segundo a nossa própria Constituição brasileira, tem uma lei que nos resguarda, né? Não sei se os irmãos já acompanharam a aula anterior, até que o irmão fez no Instagram, né? Que já foi comentado sobre isso. Que traz o seguinte: na Constituição brasileira, artigo 5, inciso 4, né? Que nos garante que todos todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. E no inciso 4 ele traz a livre manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Então nós temos essa liberdade de cultuar o nosso Deus, né? Apesar de estarmos agora nesse momento de pandemia, né? Por ainda não ter sido, o governo do estado não ter aberto as igrejas para nós voltarmos, mas nós temos esse direito resguardado aqui na instituição brasileira, né? De cultuar o nosso Deus. Em muitos países, não sei se isso é conhecimento dos irmãos, não existe. Muitos não têm essa liberdade, muitos são perseguidos, muitos são mortos, muitos cultuam o Senhor às escondidas, né? Por conta da perseguição. Mas, glória a Deus, que aqui no nosso país nós temos essa liberdade, né? De poder cultuar o nosso Deus. Eu sei que nós passamos por dificuldades, temos muitas lutas, mas apesar de tudo, a lei brasileira nos garante esse direito. O que significa a palavra igreja? Os irmãos já pararam para pensar o que significa a palavra igreja? Não, silêncio, pois eu vou falar aqui, certo? A palavra igreja, assim como outras palavras da língua portuguesa, elas têm uma origem, que às vezes normalmente é do grego, do latim, certo? A palavra igreja, ela traduzida do latim significa eclésia. E do grego tem outra denominação também, mas com um fonema parecido, eclésia, só que com 2K, que basicamente significa assembleia pública, né? Quando se fala de assembleia pública, é algo relacionado com reunião, né? Reunião de pessoas. E um sentido que traz esse contexto é reunião dos que foram chamados. Nós estamos aqui como reunião do povo de Deus porque nós fomos chamados, né? Estamos numa junção e nós fomos chamados. Chamados por quem? Porque o Senhor nos tocou, o Senhor nos chamou para conhecer mais da sua palavra. Então, por meio disso, nós fomos chamados e nos reunimos. Então, a palavra igreja vai trazer esse sentido. Outro significado é chamados para fora. Isso às vezes acontece porque, por conta do termo grego, do original, as palavras significam chamar
e fora. Nós fomos chamados para conhecer a palavra de Deus e também falar da palavra de Deus. Os irmãos, nós estamos aqui conhecendo mais a palavra de Deus, mas nós também podemos ser usados, nós somos usados como instrumentos para falar da palavra de Deus na nossa casa, para a nossa família, para outras pessoas, né? Então, quando estamos fazendo isso, estamos cumprindo a palavra de Deus, porque o próprio Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então, nós buscamos conhecer a palavra do Senhor, nos alimentamos para também sermos um instrumento. Então, nesse contexto, nós estamos formando a igreja. Então, a igreja vai ser exatamente, significa isso. É reunião, né? Reunião dos que foram chamados. Amém? Amém. E essa palavra, ela começou a ser usada muito um pouco antes até do cristianismo, assim, antes de surgir, né? Antes da nova igreja começar a surgir por meio de Jesus Cristo. Amém? Amém. Alguma dúvida, irmãos? Eu estou indo rápido, estou falando rápido, está compreensível? Não dá para compreender, irmão. Passar a palavra para os nossos inimigos, nossos amigos. Isso é muito bom. Eu já fiz as pazes com um amigo que tinha mais de 6 anos, que eu nunca falava com ele. Amém. Glória a Deus. Igreja é justamente isso. Nós temos que também viver em comunhão com os irmãos, né? Nós temos que cumprir a palavra de Deus na nossa vida em todos os aspectos. Amém? Amém. A palavra igreja não está restrita somente à Assembleia de Deus, né? Como nós veremos, né? O corpo de Cristo ele vai ser formado por todos aqueles que realmente buscam o Senhor, né? De todo o coração. Que acredita, que tem fé. Isso, que obedece à palavra do Senhor, que o Senhor diz. E igreja é a proposta mais inteligente da divindade, né? Aqueles que formam um só corpo, né? Porque todos nós iremos formar. O cabeça é Cristo, mas o corpo é formado por várias partes. E essas partes são compostas por nós, cada um de nós. A palavra do Senhor fala que o Senhor nos capacita. Acho que vocês irmãos já viram em outros momentos que o Senhor também nos dá dons, habilidades. E à medida que nós vamos buscando mais o Senhor, Ele vai nos acrescentando cada vez mais. Então, assim como o corpo de Cristo, Ele vai nos habilitando, como essa igreja, para proclamar a palavra do Senhor. Amém? Então, assim nós formamos o corpo de Cristo. A igreja é um organismo, né, que tem como própria vida em Cristo. Né? Nós somos alimentados por meio de Jesus Cristo. Porque ele disse: eu vou para o Pai, mas vos enviarei o Consolador. Né? Mesmo ele não estando aqui, mas o Senhor nos instrui na sua palavra, por meio do Espírito Santo de Deus, por meio da própria palavra do Senhor, ele vai nos instruindo. Né? Nós não estamos sós. E a igreja ela vai vir justamente nesse contexto de família, união de pessoas que têm um objetivo comum, conhecer mais do Senhor, se edificar nele. E por meio dele, nós podemos crescer. Quando nós conhecemos outras pessoas que também têm o mesmo entendimento que nós, que têm o mesmo objetivo, nós crescemos. Né? Porque há irmãos com várias habilidades. E uns podem ajudar uns aos outros, né? Não só no conhecimento da palavra do Senhor, né? Mas em inúmeras necessidades. Nós veremos que foi isso que foi o princípio da igreja primitiva. Os irmãos se ajudavam em diversos aspectos. E isso que constitui a verdadeira igreja. É isso que nós veremos. Mais um item aqui só para finalizar. Todos os crentes espalhados pelo mundo formam a igreja. Amém? Então, Amém. Todos nós que unidos é que formamos a noiva de Cristo, né? Como a palavra do Senhor diz. A noiva adornada que o Senhor voltará para encontrar. Amém? E quando o Senhor voltar, que nós estejamos prontos para ir para a glória eterna, junto com o nosso Rei. Que é essa a nossa esperança, que é essa a nossa expectativa. Amém? Bom, é bom estarmos na igreja?
Amém, né? Os irmãos já comentaram no início que estamos com saudade, né? Estamos com saudade de estar na igreja. Então, o Senhor nos criou para vivermos em comunhão, né? Em comunhão como uma família. Deus vive em perfeita comunhão com Jesus Cristo e o Espírito Santo, né? E nós viemos de quem? Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E assim como o Pai, nós também temos que estar em comunhão com os nossos irmãos, né? O contexto que os irmãos falaram, que o individual deu ser a igreja, isso às vezes pode tender, e algumas pessoas levarem isso para um outro ponto de acharem que sozinho pode formar a igreja, ou então chegar ao ponto de se isolar e achar que sozinho pode ser a igreja. Mas a igreja não pode ser formada por uma só pessoa, como nós vimos lá em Mateus. A igreja ela é formada e constituída por vários membros, né? Então o Senhor disse, onde 2 ou mais estiverem reunidos, eu estarei no meio deles. Então o que o Senhor quer de nós é exatamente isso, é comunhão, né? Eu sei que às vezes talvez nós possamos ver na igreja irmãos que não sigam ou que tentem se desviar, mas quem vai julgar cada um de nós é Deus. E nós devemos buscar ter essa comunhão com os irmãos, perdoando uns aos outros, como o irmão Bruno disse, né, que perdoou o amigo dele. Então, é assim que nós vivemos, né, ajudando uns aos outros, como o apóstolo Paulo disse, né, se vê algum irmão com necessidade ou caído, ajude, né, estenda a mão, né, como o Senhor Jesus mesmo, ele veio nos ensinar, através da própria vida dele, né, que como... Não sei se os irmãos lembram daquela passagem que a mulher adúltera ia ser apedrejada, né? Mas Jesus ali a perdoou, né? Ela mesmo tendo pecado, mas o Senhor trouxe redenção. Se ela se arrependesse, o Senhor estava dando mais uma chance. Então, é o que o Senhor nos faz hoje. Nós podemos estar aqui buscando, nós podemos cair, mas Ele nos estende a mão e diz, não, você se arrepende do que fez, eu lhe dou mais uma chance, né? E é isso que o Senhor nos dá, a oportunidade que Ele nos dá todo dia, todos os dias, de buscá-lo mais. Mesmo que nós venhamos cair, Ele diz, não, eu estou do teu lado, levante, erga, siga em frente, eu estou contigo. Amém? É como estamos falando, né? Como é bom estarmos na igreja, né? E para sermos um instrumento do Senhor, né, nós devemos impactar o mundo, né? Como testemunhas do nosso Senhor Jesus, né? Permitir que a luz do Senhor brilhe através de nós, né? Como testemunhas. Nós buscamos o Senhor e o mundo nos vê como testemunhas, né? Quando alguém diz, aquela pessoa é da igreja, eles vão nos olhar com um olhar mais crítico. Por isso que nós temos que ter um cuidado muito grande em nos examinar sempre e ver se estamos caminhando de acordo com o que a palavra do Senhor nos instrui. Amém? Então, nós seremos testemunhas que vão impactar o mundo, que vão levar Cristo às pessoas que estão precisando a nossa volta. Muitas vezes, né? Quantas vezes alguém pode nos procurar no trabalho ou em algum lugar para dizer, irmão, porque onde a gente trabalha, no ambiente onde a gente convive, as pessoas sabem que nós somos evangélicos, que nós conhecemos a palavra do Senhor, né? Já aconteceu comigo. Deus está no trabalho e uma pessoa me procurar no trabalho e dizer, irmã, eu não estou me sentindo bem, a irmã poderia orar comigo? Isso já aconteceu, não apenas uma vez. Mas isso por quê? Porque a partir do momento que nós buscamos o Senhor, nós passamos a ser testemunhas. Então, nós temos que estar prontos, aptos, né? Nós temos que ser como as virgens prudentes, né? Como o Senhor Jesus falou naquela parábola, né? Nós temos que estar prontos, né? Com a nossa candeia e com o azeite ainda em reserva, né? Porque quando o noivo vier, as noivas que não estiverem prontas, as que não forem prudentes, não subirão com o Senhor. Então, essa mesma prudência nós temos que ter em constância, todos os dias, em todos os momentos, né? Porque quando nos procurarem ou pedirem a nossa ajuda, nós estaremos ali prontos para dar uma palavra, para fazer uma oração por aquela pessoa,
né? E assim nós seremos o quê? Testemunhas do nosso Deus. Não é apenas eu falar, né? Não é apenas eu conhecer, mas é eu viver. Amém? Então, para finalizar esse slide aqui, temos a passagem de Hebreus 10, 25, que falando sobre a igreja, né? Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, né? Que dia é esse? O grande dia da vinda do Senhor, né? Como nós podemos perceber que esses dias tinham acontecido coisas que antes não aconteceram, né? Como essa pandemia, né, que está acontecendo no momento, de muitas coisas terem mudado, as igrejas estarem fechadas, o comércio e tantas outras coisas, né? Cada dia que passa se aproxima mais o dia da vinda do nosso Senhor, né? E essa passagem aqui, ela fala o seguinte, né? Que a igreja primitiva já tinha algumas pessoas que já não queriam mais se reunir como igreja, mas nós hoje, mesmo diante de tudo isso, nós ainda queremos e nós devemos buscar, sim, nos reunir como igreja, porque essa é a vontade do Senhor, que nós vivemos em comunhão, possamos viver em comunhão, né? Quando tudo voltar ao normal, nós voltaremos para a igreja, continuar nos reunindo, né? Como igreja santa do Senhor, como igreja que busca cada vez mais conhecer a palavra do Senhor. Amém? Aqui, irmãos. Amém. Igreja tem dono. Nós temos um dono, não é isso? Então, quem é o nosso dono? Jesus. É isso, nosso Senhor soberano. Então, nós também temos um dono, né? Nosso Senhor Jesus, né? Está lá em Mateus 16, 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Infelizmente, algumas pessoas pegam a passagem do Senhor e acabam distorcendo, né? Distorcem. Irmã, licença. Sim, pode falar. É justamente aí que é o grande mal da maioria da humanidade, né? Todo o problema também começa aí, nesse versículo. Tirar o poder de Jesus para dar um homem. Pode continuar, só para dar um toque. Então, esse versículo aqui, né, como o irmão mencionou, né? Eu não vou entrar muito em detalhes para não perder muito foco, mas como o irmão mencionou, né? Tiraram o poder de Jesus e acabaram atribuindo a Pedro, né? Pedro foi um discípulo de Jesus, né? E a igreja primitiva, ela começou com os discípulos, né? Então, quando se referir aqui nesse contexto, né? Creio que o Senhor está se referindo à igreja primitiva, que ali ele começava a edificar a sua igreja, mas não em uma pessoa, porque ele está contradizendo a palavra do Senhor, não pode ser por meio de uma pessoa. O corpo de Cristo é formado por vários membros, né? E por meio dessas pessoas, o Senhor vai edificando a sua igreja. Né? O que a palavra diz, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Né? Pode o inimigo se levantar contra nós. Né? Quantas vezes se levantou contra a igreja? Mas até hoje, a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, não é formado por uma só pessoa, né? Mas por várias, cujo cabeça é Cristo, tem prevalecido e vai prevalecer, porque a palavra do Senhor ela é eterna, ela não muda, ela é imutável. Amém? Vou seguir aqui, irmãos. Vida de Jesus e a igreja, né? A vida de Jesus, ela demonstrou, né? A vida dele em si demonstrou a importância da igreja, né? Que Jesus, ele desde criança ele foi apresentado no templo, né? Aí lá em Lucas 22, 3. Ele pregou no templo, Lucas 2, e ele ensinou no templo, né? Só que o ensinamento de Jesus era diferenciado. A palavra do Senhor diz que ele não ensinava como os mestres da lei, ele ensinava como tendo autoridade,
né? As pessoas viam a diferença de Jesus e dos outros mestres, dos outros que falavam, né, sobre Deus. Jesus, ele falava com autoridade, porque ele vivia a palavra de Deus. Então, assim mesmo, da mesma forma somos nós, para sermos a igreja do Senhor, as testemunhas, parte do corpo de Jesus. Nós não podemos apenas falar, nós temos que viver, e assim nós seremos constituídos, né, como testemunhas do Senhor, como a sua igreja. Amém? Amém. Passando aqui, onde a igreja se iniciou, né? A igreja teve o seu início lá em Atos, né? Em Atos 2. Nós começamos já a ver essa junção dos irmãos, né? Após Jesus ter ascendido aos céus, né? Após ele ter ressuscitado, ele disse que eles permanecessem em Jerusalém, até que ele nos enviasse o Consolador. E lá, naquele momento, quando os apóstolos, né, se reuniam e falavam da palavra do Senhor, e ali houve outras pessoas que também ouviram a palavra do Senhor. Então, ele começou a constituir o início da igreja, o início do corpo de Cristo. Né? A palavra do Senhor fala lá em Atos, coloquei aqui a passagem, Atos 2, 41, 44. De sorte que foram batizados ao que de bom grado receberam a sua palavra. Então, foram batizados aqueles que de bom coração aceitaram a palavra do Senhor. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Né? Então, as instruções que o nosso Senhor, que Jesus veio por meio de sua vida, nos dá, né? Nos trazer. Deveríamos perseverar, ser perseverantes na doutrina que o Senhor nos ensinou. Né? Jesus ensinou isso por meio da sua própria vida. Né? Na comunhão com quem? Com os irmãos. No partir o pão e nas orações. Mais adiante nós veremos com mais detalhes um pouquinho sobre essas ordenanças específicas para a igreja. Amém? E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Então, olha, observe aqui nesse termo, tinham tudo em comum, né? Eles eram o corpo de Cristo, tinham comunhão, né? Partilhavam pão, e todos criam e estavam juntos, né? Aqui teve início a igreja do Senhor, a igreja primitiva. E como está lá em Mateus 24, 12, essa igreja, ela não se cansava, ela era persistente, como aqui a palavra do Senhor fala, que eles perseveravam na doutrina, né? Buscando ao Senhor de todo o coração, com todo temor, né? A palavra do Senhor fala, não me recordo ao livro, mas fala o seguinte, que o princípio da sabedoria é temer a Deus, né? O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então, aquele que teme a Deus de todo o coração já está tendo um princípio ali para ele realmente conhecer a verdadeira sabedoria. Porque podem se falar de outros tipos de sabedoria, mas só existe uma que realmente conduz ao conhecimento verdadeiro. E é essa que nós estamos aqui hoje reunidos e buscando conhecer, que é a palavra de Deus. Né? Amém. Amém. Tem a passagem aqui, acho que eu não coloquei a referência, mas vai chegar um momento, né, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Né? Isso, a palavra do Senhor diz que isso iria acontecer. Mas nós temos que ser como a igreja primitiva, sermos persistentes, perseverantes em buscar o Senhor. Né? Porque o inimigo, principalmente cada vez que se aproxima mais o fim, o inimigo ele vem com ciladas, vem com astúcia, vem com estratégias malignas para distrair o povo de Deus, para tirarmos do foco, que é a palavra do Senhor. Ele vem de diversas formas, mas nós não devemos nos iludir com o que o mundo oferece. Nós devemos nos firmar
nos firmar na palavra do Senhor, e sempre pelo que diz a palavra do Senhor. E o Senhor estará conosco, nos livrando e nos guardando de todo mal. Amém? Amém. O mundo não oferece nada de bom, só Deus mesmo. É verdade, irmão. O mundo não tem nada de bom para nos oferecer. Muitas vezes são ilusões, né? O inimigo vem muitas vezes nos iludir, nos tentar, né? Como Jesus mesmo, ele foi tentado. O próprio Jesus, ele foi tentado, mas ele venceu o inimigo por meio da palavra. Então é por meio da palavra que nós, além de nos edificarmos, nós também podemos lutar e vencer o inimigo. É por meio da palavra, nós sempre usando a palavra na nossa vida, né? Sempre usando a palavra para nos defender e também atacar o inimigo. Resistir, a palavra do Senhor diz, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então nós devemos ser assim, perseverantes na palavra do Senhor. Amém? Agora, irmãos, nós iremos ver alguns símbolos que constituem a igreja. A igreja, ela vai ser constituída por dois elementos, pelo corpo e pelo templo. O corpo, quem é o corpo em si? O corpo vai ser como nós já vimos no início, né? Vai ser formado por vários membros, que somos nós, cuja cabeça é Cristo, como está lá em Efésios 1, 22, 23, que foi a passagem que os irmãos viram no início, não é isso? O corpo é constituído por vários membros, né? Eu, você, e a cabeça será nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Em Colossenses 1,18, ele é o cabeça do corpo, da igreja, e o princípio, e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenham a preeminência, né? Como eu mencionei anteriormente, né? Ele é o primogênito da igreja, nosso Senhor Jesus, né? O primogênito dentre os mortos, né? Porque ele foi morto, mas ele foi o primeiro. Primogênito significa isso, irmãos. Primeiro, que foi morto, mas ressuscitou, né? E é por meio dele que nós alcançamos a tão maravilhosa e grandiosa salvação. Amém. E como Amém. Isso que nos alegra, que enche os nossos corações, sabermos que não estamos só. Nós, como igreja do Senhor, né? O Senhor deseja isso, que vivamos em comunhão. E nós, como igrejas do Senhor, nós não estamos só. Nós somos guardados e protegidos pelo nosso Deus. Ele não nos desampara. Muitas vezes nós podemos passar por lutas, adversidades, mas Ele está conosco. E Ele não nos deixa enganados. Ele tem cuidado de nós. Amém? Amém. E aqui, vamos agora ao próximo símbolo da igreja, que é o templo. Irmãos, alguma dúvida até o momento? Ficou claro alguma dúvida? Se tiverem alguma dúvida, também podem mandar no chat, certo? Agora veremos a questão do templo. Embora Deus habite em toda parte, Ele localiza-se em um lugar para ser encontrado, adorado e louvado, né? Não sabeis, está lá em 1 Coríntios 3, 16, 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então, o templo, né, o templo do Senhor é santo. Nós constituímos o templo do Senhor, nós juntos em comunhão, nós irmãos. E o Senhor, o que é que a palavra do Senhor diz? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é santo, né? Somos nós, os membros desse corpo, que constituímos a igreja. Então, nós somos casa santa do Senhor. E como a palavra do Senhor diz, né? Juntos formamos o corpo de Cristo. Amém? Irmãos, Amém. aqui, só como eu toquei nesse ponto, eu vou dar só um testemunho rapidinho de mim mesmo, que por muito
tempo eu frequento a igreja, né, a Assembleia de Deus, com os irmãos, mas por algum tempo, né, eu desejei participar de uma igreja. Só que por conta de alguns empecilhos, não necessariamente minha vontade, mas por conta que eu moro num sítio distante, na época não tinha transporte nem como ir para uma igreja, e a igreja, infelizmente a igreja próxima que tinha, não era a que eu desejava participar, que era uma igreja católica, e não que eu esteja aqui, não quero estar falando mal de ninguém, mas não era algo que cativasse meu coração. Mas eu confesso para os irmãos que o vazio que existia em mim, que aquilo que eu ansiava, que faltava em mim, foi preenchido a partir do momento que eu me batizei. A partir do momento que eu me batizei e que eu comecei a congregar na igreja, eu realmente vi a minha vida mudar em todos os sentidos e todos os aspectos, não só espiritual, né? Porque a palavra de Deus, ele age, ele nos transforma de dentro para fora, né? A partir do momento que eu comecei a ter a comunhão, né, na igreja com os irmãos, houve uma mudança em mim, né? Coisas que até precisavam ser resolvidas, o Senhor foi me fortalecendo e eu consegui resolver, né? Na época eu estava fazendo faculdade, precisava concluir o TCC e não estava conseguindo, né? Era algo que não estava conseguindo. Mas depois que eu me batizei, foi de tal forma que o Senhor me fortaleceu de uma forma que eu consegui concluir meu TCC, eu consegui resolver várias coisas na minha vida que precisavam ser resolvidas. E ali eu vi e comecei a ver o trabalhar de Deus, né? E foi maravilhoso. Foi maravilhoso e tem sido o que o Senhor tem feito na minha vida. Então, eu digo aqui como meu testemunho, né? É maravilhoso estar na casa do Senhor. É maravilhoso viver em comunhão, né? E nós não podemos abrir mão disso, de buscar o Senhor, porque cada vez mais Ele vai nos edificar, Ele vai nos transformar conforme o seu querer, a sua vontade, e vai nos acrescentando cada vez mais conhecimento da sua palavra, do seu amor. Amém? Vou seguir aqui, irmão. Amém. Mais um símbolo da igreja. Quem é ele? A noiva. A noiva. Quem é a noiva do Senhor, né? A noiva do Senhor é formada pela sua igreja, por todos nós. Nós iremos constituir a noiva, né? Como está 2 Coríntios 11:2. Porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Então, aqui a palavra do Senhor, ele traz uma comparação magnífica de um casamento, né? Quando uma virgem é apresentada a seu esposo. Da mesma forma, magnífica e maravilhosa, no grande dia, a igreja do Senhor vai ser apresentada a Cristo, né? A igreja é constituída por todos aqueles que verdadeiramente buscam ao Senhor. A palavra do Senhor diz que vai ser tão belo e tão lindo como um casamento. A noiva, quem será? A igreja. E Cristo, o noivo. Então, aqui, essa palavra é maravilhosa. Então, essa aqui é o nosso futuro. Quando o Senhor, no grande dia, o nosso Rei, voltar. Amém? Amém. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5:25. Aqui a palavra do Senhor, ele traz uma comparação, novamente em relação a um casamento, né? Que como o marido ama a sua esposa, porque o marido ama muito a sua esposa. Da mesma forma, ele diz aqui que Cristo amou a igreja, de tal forma que ele se entregou por ela, deu a sua vida por ela, né? O Senhor aqui traz uma comparação, mas a igreja de Cristo, né, a comunhão que o Senhor deseja de nós é exatamente dessa forma, como uma família, né? A comunhão como se fosse uma família. E o amor de Cristo por nós é tão grande que ele foi capaz de dar a própria vida dele por nós mesmos sendo falhos, fracos, mas mesmo assim ele nos amou.
Ele nos amou e nos ama. Amém? Então, é essa redenção que ele nos traz, né, o seu amor. Em Apocalipse 22:17 diz: e o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça a água da vida. Que palavra maravilhosa. Então, o que o Senhor nos diz, o que o Senhor diz à sua noiva é isso. Vem, né? Quem tem sede da palavra do Senhor, venha, né? E essa palavra, o que o Senhor diz? Tome de graça da água da vida. É uma água, a palavra do Senhor compara como uma água, da qual, se nós tomarmos, nunca teremos sede. Foi como Jesus conversava com aquela mulher samaritana. Ele disse: eu tenho um pão do qual, se você comer, nunca terá fome. E eu tenho água para você, da qual, se você beber, nunca terá sede. Então, é essa palavra que o Senhor nos traz, né? Se tomarmos dela, nós seremos edificados e nunca tornaremos a ter fome nem sede. É algo, eu posso falar como meu testemunho, é algo que preenche o nosso interior, porque a palavra do Senhor é assim, nos edifica, nos fortalece. Mesmo que venhamos passar por dificuldades, mas o Senhor nos enche de tal forma que não nos sentiremos mais vazios. Pelo contrário, seremos preenchidos e seremos testemunhas do nosso Senhor. Amém? Amém. Vou passar aqui, irmãos. Símbolo da igreja, a família, né? Desde o início eu já comentei sobre essa questão da família, né? E agora, como parte da igreja, como membro da igreja, você é agora membro da família de Deus, né? Então, a partir do momento que você é membro da família de Deus, você deve obediência, né? Em Mateus 12:50, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Então, se nós fizermos a vontade do Senhor, nós somos parte da família de Deus. Além disso, glória a Deus. Além disso, nós temos uma herança. Nós fazemos parte. Então, quem faz parte da família, né, nós sabemos que tem uma herança, né? Sempre tem alguma coisa deixada por seu pai. E o nosso Deus nos deu uma herança também. Lá em Romanos 8:17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados, né? Mesmo que venhamos a padecer, mas também com ele nós seremos glorificados. Nós temos a nossa herança, que é a vida eterna. Mesmo que venhamos passar, a palavra do Senhor diz que nesse mundo teremos aflições, mas assim como Jesus Cristo venceu o mundo, também venceremos, porque temos a herança da vida eterna, a nossa expectativa, a nossa esperança. Amém? Amém. Deus aboliu todas as barreiras que separavam a humanidade. Efésios 2:19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, da família de Deus. Porque acho que os irmãos, não sei se têm conhecimento, mas antes, o povo escolhido de Deus eram os judeus. Era apenas os judeus. Mas Jesus, ele veio para achegar a ele todo aquele que crê, né? Se fosse pela lei, talvez não tivéssemos essa herança. Mas a palavra do Senhor diz que ele veio para todos, não somente para o povo escolhido, né? Ele veio para todos. E por meio de Jesus Cristo, todos nós, basta apenas crermos. Aqueles que crerem, a palavra do Senhor diz, aquele que crê, for batizado, será salvo. É a esperança do Senhor. Existe uma certa ordem, né, que nós iremos ver um pouco mais adiante, mas a palavra do Senhor nos dá essa esperança, né? Nós éramos estrangeiros e forasteiros, mas por meio de Jesus Cristo nós podemos fazer parte da família de Deus, né? Concidadãos
dos céus. Amém? Santos dos céus. Amém. Vamos agora a alguns objetivos da igreja. Amém? A igreja foi fundada por Jesus Cristo para cumprir as seguintes finalidades. Primeiro, evangelizar o mundo. Como nós já vimos anteriormente, nós somos chamados para sermos testemunhas, para levar o conhecimento a todos sobre o Evangelho de Cristo, para que todos tenham direito à salvação. Esta é a O mundo está missão. precisando, viu? Amém, verdade, irmão. De palavras, de levarmos vida às pessoas, aos que estão perdidos, aos que não conhecem a palavra do Senhor. Esta é a missão, Outro item aqui, a gente tem lá em Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas em que vos tenho mandado. O Senhor nos manda, Ele vai nos ensinando, vai nos ensinando o caminho que devemos andar. Ele tem nos dado mandamentos. E os que eu estou convocando todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então, Ele tem nos convocado. E Ele disse, ide, Glória a Deus. Então, a missão que Ele nos dá, de levarmos o Evangelho dEle. Amém? Então, Amém. O primeiro item é evangelizar o mundo. O segundo lugar para o crente estar é cultuando a Deus. Cultuando a Deus aonde? Na igreja, na família. Não é isso? Então, o segundo item que o Senhor estabelece para a igreja. O culto é o quê? É um momento de oração, louvor, adoração e estudo da palavra do Senhor para a edificação da igreja. Amém? Então, todos esses itens constituem o cultuar ao Senhor. Louvor, adoração e edificação na palavra do Senhor, Porque por meio da palavra do Senhor nós somos firmados e edificados. Amém? Amém. O culto é o lugar de comunhão, É onde todas as diferenças são eliminadas, onde homens e mulheres se tornam irmãos de Cristo, para que juntos tenhamos uma vida agradável através da palavra e do jejum. Amém? Então, são os itens que nós devemos seguir. Ouvir a palavra do Senhor e praticar os seus mandamentos. Jejuar, orar. Não sei se os irmãos viram que até no nosso discipulado tem lá, para os irmãos que desejarem jejuar, tem um dia específico, que a pessoa pode estar se apresentando ao Senhor, buscando ao Senhor. E é bom, o jejum é bom porque o jejum ele edifica o espírito, Nós temos, acho que os irmãos já viram em aulas anteriores que nós temos, Nós temos o nosso corpo e nós temos o espírito, Nós temos a carne e o espírito. Nós devemos também edificar o nosso espírito, porque o nosso espírito, ele nos leva mais próximo de Deus, porque o nosso Deus é espírito, Nosso Deus é espírito e importa que nós o adoremos em espírito. Nós temos esses dois itens. Amém? E que possamos praticar cada vez mais a palavra do Senhor. O culto é lugar de edificação, como nós já vimos. Na igreja você é aperfeiçoado por seu serviço, edificação no corpo de Cristo. Amém? E se na igreja nós também estivermos sendo usados como instrumento do Senhor para alcançar outras vidas, amém, glória a Deus. Como tem lá em Efésios 4, do 11 ao 13, Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então, se o Senhor levanta os irmãos, ou levanta os irmãos para alguma das obras na igreja do Senhor, tudo isso também é para nosso aperfeiçoamento. Porque quando nós buscamos a palavra do Senhor, estudamos, o Senhor nos aperfeiçoa. Muitas vezes nós estamos falando uma palavra para os irmãos, mas ao mesmo tempo o Senhor também está nos edificando naquele momento, Então, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. E ao mesmo tempo que o Senhor nos edifica,
ele edifica o corpo por completo, toda a igreja. Amém? Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, porque a intenção do Senhor é como a palavra diz aqui, que nós cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Cada vez mais nós podemos nos aperfeiçoar na palavra do Senhor e sermos edificados nessa fé, nessa unidade, nessa comunhão que o Senhor deseja para a sua igreja. Amém? O lugar do crente praticar a mordomia cristã, né? Nós vimos na igreja, né? O Senhor e a terra é sua plenitude do mundo, e aquele que neles habitam, né? Deus agora, ele deve ser quem? O nosso primeiro lugar, nosso primeiro, o que deve ser primeiro na nossa vida agora é o nosso Deus, né? Tudo está nas mãos do nosso Senhor. Então, tudo que nós devemos fazer, nós primeiros devemos consagrar, entregar ao Senhor, né? A nossa vida, né? Por isso que nós devemos orar ao Senhor antes de fazer algo, porque é nas mãos dele que está tudo, né? Então, a nossa vida, a partir de agora, pertence ao Senhor, em todos os sentidos. Amém? Vou seguir aqui. Acho que travou. Foi. O que nós devemos praticar, né? O que nós devemos fazer na igreja. Né? Na igreja, nós devemos dar oferta, pagar o dízimo, dedicar os nossos bens ao Senhor, né? Pois nós prestamos conta de tudo aquilo que Ele nos deu nas nossas mãos, né? Tudo que nós temos hoje é o Senhor que colocou nas nossas mãos, né? Então, por conta disso, o Senhor nos dá como mandamento, né? Dar o dízimo e pagar a oferta. Vou aqui rapidinho falar a diferença, né? A oferta, como tem lá em 1 Coríntios 16, 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar, que era o apóstolo Paulo falando, né? Então, devia-se juntar, dar a oferta no primeiro dia da semana, né? Separar uma oferta para a casa do Senhor. O dízimo, a oferta, é parte daquilo que nós recebemos e vamos ofertar ao Senhor. O dízimo é a 10ª parte, como está lá em Malaquias 3:8. Roubará o homem a Deus, todavia me roubaram, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então é algo que o Senhor não quer de nós, né? Nós devemos ser obedientes ao Senhor nas mínimas coisas. E aqui o Senhor nos orienta que devemos ofertar e dizimar, né? Isso na casa do Senhor. Aqui em 2 Coríntios 8:12 diz, porque se há prontidão de vontade, será aceita, segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Então, nós devemos ofertar e dizimar a partir daquilo que nós temos, né? E fazendo isso com prontidão e gratidão, né? Segundo o que nós temos. Amém? Lugar de ensino e disciplina, norma e conduta na igreja, né? Existe um padrão de vida exposto na Bíblia e todos os crentes devem esforçá-lo para vivê-lo. A gente está lá em Mateus 5:13 e 16 e o 18 ao 17. Né? Nós somos quem nós somos. O Senhor nos dá um padrão que nós devemos seguir, né? Como mencionamos anteriormente. Nós temos que ofertar, dizimar na casa do Senhor. E, além disso, nós somos também testemunhas do Senhor. A palavra do Senhor diz lá em Mateus 5:13 e 16 que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então, como testemunhas do Senhor, não se pode esconder uma luz, uma candeia. Então, da mesma forma, à medida que buscamos ao Senhor, nós seremos edificados e seremos testemunhas dele. E não tem como nos escondermos. Nós seremos vistos, mas obedecendo o Senhor, seremos vistos como testemunha, como diferença nesse mundo. Diferença do que existe aí no mundo. Amém?
Mateus 18, 15 ao 17 diz: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhastes teu irmão. Né? Então, se o teu irmão, se alguém nos ofende, né? Mas nós formos lá conversarmos, nos conciliarmos, né? A palavra do Senhor diz aqui o quê? Que nós ganhamos o nosso irmão, né? Ele diz mais aqui, entre você e ele se acertarem, né? Mas a palavra do Senhor diz mais: se não te der ouvido, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, diz-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera como um gentil e publicano. Aqui eram instruções, né, que a palavra do Senhor estava dando. Então, é nesse ponto aqui que entra também a questão da igreja, né? Se você conversa com uma pessoa que lhe ofendeu e ainda assim não quiser te ouvir, a palavra do Senhor que diz, mas se não te ouvir, leva contigo 1 ou 2, para que também sejam testemunhas da situação. E se ainda não escutar, vai até a igreja, né? Buscar o dirigente e levar a situação, né? E se ainda não for resolvido, né? Aí a situação da pessoa, né, vai ficar a critério dela. Porque, por exemplo, se alguém me ofende e eu falo com a pessoa, ou se eu ofender a pessoa e eu peço perdão, né, e tento acertar a situação, e se mesmo assim a pessoa não quiser resolver, né, mas eu fiz a minha parte. Eu fiz a minha parte e o que o Senhor me diz, que eu devo buscar, né, me acertar de tal forma a não ter intrigas nem discórdia com as pessoas. Amém? Assim nós seremos testemunhas do Senhor. Testemunhas do Senhor que vivem a palavra do Senhor. Alguma dúvida, irmãos? Aqui. Ok, vamos prosseguir. Então vamos para as 2 ordenanças seguintes. A primeira é o batismo e a segunda é a Santa Ceia. Em relação ao batismo, o que é o batismo? Né? O batismo é o sinal, é o nosso sinal público, né? O nosso testemunho público de arrependimento, no qual nós vamos mostrar que nós morremos para o mundo e nascemos para Cristo. O batismo nas águas, né, simboliza isso. Nós estamos testemunhando que nós morremos para o mundo, mas estamos nascendo para Cristo. O batismo nas águas é uma decisão importantíssima para a vida de todos aqueles que seguem a Cristo. Né? E a palavra do Senhor vem falar aqui sobre qual é o tipo de batismo. O tipo de batismo é aquele feito por João, né, que era a imersão nas águas. Não é o batismo, e além do mais também é uma decisão. É uma decisão. Então, o batismo que muitos às vezes podem estar praticando, o batismo da criança, a criança ela não tem essa noção de certo ou errado, né? Então, o batismo, segundo a palavra do Senhor, ele deve ser feito quando há um conhecimento, né? Um conhecimento do que é certo e errado, e aquilo vem como uma decisão, né? A decisão de seguir a Cristo. A criança, ela não tem esse conhecimento, mas uma pessoa já madura, com entendimento, ela vai saber discernir. Então, o batismo vem para isso. Como está lá em Mateus 3 ao 13, que o próprio Jesus, né, se batizou. Então, Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. Jesus ele não veio quando era criança. Jesus ele já veio quando era adulto, né? Já como testemunho. Então, da mesma forma que Jesus viveu, nós devemos viver e seguir a palavra do Senhor. Amém? Alguma dúvida, irmãos? É um momento. Ok. Amém. Seguir aqui. A outra ordenança é a ceia do Senhor. Ela foi instituída por Jesus às vésperas da sua crucificação para que os crentes relembrassem a sua morte
e anunciassem Cristo até que ele voltasse, né? É algo praticado uma vez por mês, quando nós celebramos essa crucificação, que possamos anunciar a morte de Jesus Cristo até que ele volte, né? É algo, a Santa Ceia, ela foi instituída por Jesus, como já mencionei aqui, como uma lembrança do seu sacrifício, né? Porque ele morreu para nos libertar da lei do pecado, para nos dar uma vida nova, né? E quando nós comemos a Santa Ceia, nós lembramos que Jesus vive em nós. E é algo ordenado após o batismo. Então, após se batizar, nós podemos tomar a Santa Ceia, né? Aqui eu trouxe uma passagem que está lá em Mateus 26, 26 a 29. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tome e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Amém? O pão. Nós vimos aqui, agora veremos sobre o pão e o vinho, que são os elementos da Santa Ceia. O pão. O pão é um alimento que simboliza a vida, né? Como Jesus falou, João 6,35, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Né? Então, o pão ele tem esse simbolismo, né? Que representa o corpo de Cristo, né? Por isso o simbolismo que na Santa Ceia nós comemos o pão e bebemos o vinho, certo? Para trazermos à memória o sacrifício que Jesus fez por nós, né? Ele entregou a sua vida por nós. O vinho, ele é identificado na Bíblia como fruto da vida, né? É o cálice do Senhor. Lá em Mateus 26, 29, 1 Coríntios 11, 27. O vinho na ceia lembra o sangue de Cristo, como está em 1 Pedro 1, 18 a 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, por meio de Jesus Cristo, né? Então, o vinho ele vem simbolizar isso, o sangue de Jesus, né? E vem lembrar esse sacrifício feito pelo Senhor. Portanto, o pão e o vinho são biblicamente o memorial do Calvário de Cristo, representam o corpo e o sangue, oferecidos por ele como sacrifício expiatório para nos redimir de nossos pecados, né? E é a explícita, profunda e confortadora e símbolo das Escrituras Sagradas, né? O pão e o vinho. Okay? Ficou claro, irmãos, até o momento? Então, quando aceitamos a Jesus, nós nos tornamos o quê? Filhos de Deus. E quando chegamos aos céus, temos por obrigação sempre estarmos frequentando a casa do nosso Pai. Então, por hoje, finalizamos aqui, irmãos, essa exposição da Palavra do Senhor. Agradeço a todos